A voz da profecia para 2012. Os profetas eram homens que Deus revestia do seu espírito para uma missão especial. O profeta Malaquias. Malaquias, cujo significado é meu mensageiro, foi o último livro a ser escrito no Velho Testamento entre os anos de 458 e 445 a.C. Foi contemporâneo de Esdras e Neemias no pós-exílio babilônico. Malaquias falou a um povo desanimado e cheio de dúvidas que experimentava a miséria, seca, adversidade econômica e desilusão em relação a Deus. O livro registra o último apelo feito pelo Senhor ao seu povo antes do encerramento do Antigo Testamento. Não houve mais profetas para serem ouvidos até João Batista, 4 séculos depois. Malaquias era um escritor corajoso e severo, empenhado em chamar o seu povo para voltar ao relacionamento que havia se comprometido com o Senhor. Através do livro, o profeta lembra Israel do amor do Senhor para com ele. O conteúdo do livro está dividido em 4 capítulos e se desenvolve em 3 sessões. A primeira sessão é dirigida aos sacerdotes, os líderes espirituais da época que haviam desonrado o nome do Senhor. A segunda sessão é dirigida àqueles dentre o povo que haviam se casado com gentios idólatras, o nosso conhecido casamento misto. A terceira sessão é dirigida ao povo em geral, advertindo-o do juízo precedido da vinda do Messias. O Senhor comunicou por meio de Malaquias que não havia desistido da sua aliança com Israel, nem haveria de esquecer-se das promessas que havia feito aos seus patriarcas. Boa noite, que alegria estarmos juntos novamente, pelo menos para mim. Espero que para você também. Veja se a pessoa ao seu lado está feliz. Espero que fique até o final, pelo menos, desse tempo. Eu abraço a cada um de vocês, também os queridos que nos acompanham à distância, baseados sempre, motivados sempre pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Hoje, continuando o nosso tempo de meditação em Malaquias, vamos falar sobre a disciplina divina. Gostou do tema? Se não gostou, fique, por favor. Eu vou tentar mostrar para você que isso é uma coisa boa. E queria que você saísse daqui com essa frase em mente. A disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro relacionamento com Ele. Vamos ler juntos, por favor? A disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro relacionamento com Ele. A disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro relacionamento com Ele. É disso que trata Malaquias, capítulo 2, versos de 10 a 17 e depois 3, de 7 a 12. Estamos dividindo assim esse trecho porque abordamos o assunto tratado pela profecia. Mas antes de lê-la, eu peço que você espere, por favor, calma. Peça calma à pessoa que está ao seu lado, por favor. Calma, isso. Peça para ela desligar o seu telefone e tudo mais. Porque eu lhe peço que espere. Nós vamos ler alguns versículos aqui, cujos temas já são tratados e estão no ambiente do imaginário popular cristão em muitas igrejas. Tem gente aqui que já ouviu falar desses versículos e os tem dentro da sua confissão de fé, adornando caminhos de decisão da vida. E talvez quando você começar a ouvi-los aqui, vai pensar, não, esse assunto de novo, por favor. Então, antes que você desligue, mude de canal ou decida ir embora, me dê um tempo para que eu explique o texto dentro do contexto. Tá bom? Ok? Muito bem. Então vamos lá, ler o texto de Malaquias 2, como está projetado.
Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? E se você puder, grife as frases que vão aparecer aí no seu slide, porque elas serão muito importantes para que você entenda o texto dentro do seu contexto. Profanando a aliança de nossos pais, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? E aí passamos, capítulo 3, versos de 7 a 12. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Ufa! Viram o que eu lhes falei? Então, calma. Gostaria de fazer agora um parênteses interpretativo para que você possa ler o texto respeitando o seu contexto. E nós temos vivido um tempo, queridos, em que os leitores da Bíblia não estão levando em consideração mais o contexto do texto que leem. E não só os leitores, mas também professores nas cátedras dos seminários e faculdades teológicas estão fazendo sobressair a intuição daquela pessoa que lê e interpreta a partir do que ela sente ou pensa que significa aquele texto. E ali é que se faz a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas se faz quando eu a leio e ela tem significado para mim. É isso que o pessoal está dizendo por aí. O que eu sinto ser palavra de Deus se torna palavra de Deus. E nós vemos que os versos que nós lemos são largamente usados como respaldo de práticas da igreja evangélica atual. Você pode dizer à pessoa ao seu lado, pelo menos uma prática que você se lembra
que é baseada nesse texto e que se faz pelas igrejas por aí? Vamos lá, 1 minuto. Não fique olhando para mim, participe. Se você não sabe, diz, eu não sei. Fala você. Uma prática, 2, baseada nesses textos que estão por aí afora na igreja evangélica hoje. Surgiram assuntos nesse texto assim, olha, o casamento misto, o divórcio ou repúdio e os dízimos e ofertas. Você se arrepiou aí ou não? Mas eu digo para você hoje à noite, se nós não estudarmos ainda dentro desse parênteses interpretativo, o texto dentro do seu contexto, vamos correr um sério risco de atribuirmos a eles significados que não estão lá no contexto de Malaquias. Deus tinha uma intenção em colocar esses assuntos ali, e muita gente os tira do contexto e dá um significado diferente para aquilo que eles então tinham intenção naquele momento. A pergunta que você deve fazer é essa: o que esses assuntos significavam para o contexto de Malaquias? E só depois, como é que esses assuntos podem ser aplicados ao meu contexto de vida? Então você sai do Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento e chega até você. AT, NT e você, tudo a ver. Comumente a pessoa lê o texto e passa correndo já para a sua realidade. O que o Senhor tem a me dizer aqui? Calma. É preciso que você entenda primeiro o texto dentro do seu contexto, antes de sair aplicando na sua vida. Ufa, então Deus coloca na boca ou na pena de Malaquias 3 pecados que eram capitais naquele contexto do povo, naquele momento. Estão comigo? Muito bem. O primeiro pecado capital é esse, o casamento misto. Para que você entenda esse texto dentro do contexto, é preciso fazer a pergunta interpretativa correta. E ela sai justamente daquele texto que você grifou aí, capítulo 2. A pergunta que lhe ajuda a interpretar o texto no seu contexto é esta aqui: por que o casamento entre judeus e outros povos era uma profanação à aliança dos pais? Essa pergunta é chave. Depois, o segundo pecado capital é o repúdio ou divórcio, e a pergunta interpretativa seria esta: em que o divórcio prejudicava o que Deus diz buscar? E você grifou na sua Bíblia aí, capítulo 2 e verso 15, a descendência que prometera. E o terceiro pecado capital naquele contexto são os dízimos e as ofertas, ou o roubo deles. E a pergunta interpretativa é essa, capítulo 3 e verso 10. Por que era tão importante ter mantimento na casa de Deus? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, entenderá o texto dentro do seu contexto. Ok? É hora de você decidir se você vai embora ou vai ficar. Ou então tome o remedinho agora do coração, porque o que virá vai ser um pouco difícil para alguns. Quanto mais tempo na tradição da igreja evangélica, se você estudou o texto dentro do contexto, que é raro hoje em dia, estará vacinado contra o que ou a favor do que eu vou lhes falar. Mas se não, por favor, fique firme, aperte o cinto e venha comigo. A questão é sabermos o que essas palavras significavam para Judá e Israel. Comecemos com o casamento misto. Aqui se fala de um casamento real, literal. Mas o que o contexto mostra é que Deus queria enfatizar o casamento das confissões de fé. Deus estava preocupado com a relação do povo com Ele. Assim, quando um judeu se casava com uma mulher que tinha uma outra confissão de fé, abria um espaço natural para o sincretismo entre essas confissões de fé. Isso é o mais natural que se podia esperar, um homem e uma mulher convivendo, até para o bem-estar do casal, para a paz dentro do lar, vai havendo uma unidade, uma adaptação de uma confissão de fé com a outra.
E quando aquele judeu fazia isso, ele perdia a sua coerência do crer e acabava lançando ao espaço a manutenção da sua santidade em relação a Deus. Prejudicava diretamente a sua confissão de fé. Por isso o casamento misto era tão ruim, porque era o casamento de confissões de fé. Depois o repúdio ou o divórcio, alguns dizem que repúdio e divórcio são coisas diferentes nesse texto, mas não são. O verbo hebraico repúdio é despedir, e a palavra divórcio vem de um outro verbo hebraico que significa cortar a aliança. E depois, eu peço que você não abra agora, depois em casa, ou então baixe pela internet esses slides, você pode acompanhar e ver que as duas palavras acontecem no mesmo contexto. Então, repúdio e divórcio têm a ver uma com a outra em todos os textos onde aparecem, por exemplo, Isaías 51 e Deuteronômio 22, 19 e 29. Veja isso depois. Mas o divórcio era real e o que ele buscava alcançar naquele contexto? Deus tinha em mente o divórcio com a sua descendência. Lembram da pergunta que fizemos? O que é que Deus está procurando? Era a semente divina, a descendência da onde viria o Messias, o Salvador de todos. Quando alguém se casava com uma mulher, quando alguém se divorciava da sua esposa, e o judeu, vale a pena dizer, aquele que tinha um filho nunca se divorciava. Ainda mais se fosse um filho homem. Quando ele se aborrecia daquela esposa que já havia dado uma descendência a ele, o máximo que ele fazia era encostar aquela mulher e arrumar uma segunda esposa, uma terceira e assim por diante. Então aqui o objetivo era alcançar esta coerência como uma família que potencialmente portava a semente do Messias. Voltando do cativeiro, eles não podiam abrir mão da possibilidade de terem o Messias sendo gerado dentro da sua família. E cada judeu que abria mão pelo divórcio da sua esposa legítima judia, abria mão também dessa coerência, e talvez pudesse afetar diretamente a descendência que iria gerar o Messias. Depois os dízimos e ofertas são literais, é um roubo literal, mas o contexto aponta para um roubo da devoção a Deus. E Milton explicou muito bem isso a semana passada, falando do povo que retorna do cativeiro, o templo é reconstruído e só aí a devoção do povo é restaurada. Sem templo, o judeu não tem uma devoção 100% aplicada. Ele precisa do templo, até hoje é assim. Estão aguardando a reconstrução desse templo hoje. Então, naquele contexto, os dízimos e ofertas sustentavam, queridos, o único processual devocional que ligava aquele povo a Deus. Ou seja, a subsistência de sacerdotes e levitas era a única ligação que o povo tinha com Deus. Então, o judeu não podia sacrificar um carneiro ou uma pombinha a favor dos seus próprios pecados sozinho. Ele precisava ir ao templo para que o sacerdote ou o levita fizesse isso por ele. Daí Deus destaca que se parar esse sustento desse processual, o único que ligava o povo a Deus, se estabeleceria a impossibilidade do acesso desse povo a Deus, ficariam perdidos, perderiam a coerência devocional. E é bom dizer, abrindo um parênteses, não vou ter tempo de dizer isso agora, vou explicar-lhes isso, mas o judeu mesmo nunca deu 10%. No estudo sério do Antigo Testamento, você vai descobrir que o judeu mesmo nunca deu 10%, sempre foi a mais.
Muito bem, não podemos parar muito em torno disso. Então existe um casamento misto, mas é um casamento que envolve confissões de fé. O divórcio, naquele momento, naquele contexto, era ruim porque afetava a descendência do Messias. E o roubo aqui de dízimos e ofertas era ruim e literal na época, porque roubava ao povo a devoção a Deus. Bem, mas antes que você interprete para a sua vida, é preciso passarmos pelo Novo Testamento. O que essa confissão de fé tem a ver, como ela é exposta no Novo Testamento? Você vai perceber que a confissão de fé não está envolvida só com o casamento no Novo Testamento, mas associações em geral devem preservar a coerência da confissão de fé desse discípulo. Ainda hoje é possível que a partir de associações que você faça em qualquer área da vida, venha levar você a negociar a sua confissão de fé, abrindo talvez a possibilidade até de um sincretismo entre o que você crê e o seu sócio crê a favor dessa sociedade. Então o Novo Testamento fala da confissão de fé nesse aspecto. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18, você pode examinar depois em casa. Um texto muito usado para falar de namoro fora da vontade de Deus, mas ele alcança também casamento e outras associações em geral. O divórcio com a sua descendência no Novo Testamento já não tem mais função, porque a semente do Messias não precisa mais ser preservada, ele já veio. Então, do que fala o Novo Testamento acerca do divórcio? Ele trabalha com a aliança num referencial que reporta a cada um de nós a orientação de união dada por Deus quando da fundação da família. E você vai poder ver isso em Mateus 19, 6, Marcos 10, 9, depois em sua casa. Então já não é mais a descendência do Messias, conforme aquele contexto que precisava ser preservada, mas no Novo Testamento há um ensino específico para isso, para o divórcio num novo contexto. Então existe esse ensino específico a pessoas que se divorciam, está lá Mateus 19, 9 a 11, 1 aos Coríntios 7, 10 a 11, depois você pode examinar. Eu só estou tentando colocar você em contato com o contexto do texto, tá bom? Você está entendendo? Muito bom. E aqui chegamos no roubo da devoção a Deus, onde eu considero um dos momentos mais ruins da igreja evangélica. A partir disso, há um maior desvio doutrinário, teológico do Novo Testamento. Você vai perceber que a devoção a Deus no Novo Testamento trabalha com diversas realidades novas, porque a igreja e o povo judeu são coisas completamente diferentes. No Novo Testamento você vai aprender, pelo estudo, que o templo não é mais o centro da adoração a Deus. No Novo Testamento não precisa haver templo para haver adoração. O judeu não, precisa do templo até hoje, mas no Novo Testamento isso não acontece mais. O templo no Novo Testamento não é mais o centro da adoração da igreja de Jesus. Não é mais. Por isso podemos dizer, outra coisa difícil, que o templo não é mais a casa de Deus. Ele explica muito bem isso para a mulher, naquela conversa que ele teve com ela, Jesus e a mulher, em João 4, 21 a 23. Ou então em Atos 17, onde ele diz que não habita, não mora em templos ou santuários feitos por mãos de homens. Mas nós temos um costume que está no imaginário popular, de novo, da igreja, e de olhar para este lugar e dizer, essa é a igreja, essa é a casa de Deus. Não é, aqui não é a casa de Deus. Isso é só um salão. Segundo o Novo Testamento. Não segundo
Átila, nem Igreja Batista da Borda, segundo o Novo Testamento. Por isso é estranhíssimo quando um crente no Novo Testamento, discípulo de Cristo, se refere a um local como esse, como a casa de Deus. Bom, se não é aqui, onde é essa casa? Aprendemos no Novo Testamento o ensino que a casa de Deus agora é a igreja de Jesus e o coração do discípulo. Isso é maravilhoso, irmão. Quando as igrejas por aí sacralizam o lugar, elas roubam do crente a possibilidade de levar Deus com ele para a semana. Ali, aquele lugar, a presença de Deus se sente mais do que na casa dele. Se ele quer buscar uma bênção, ele precisa ir até a casa de Deus, porque a casa dele não é a casa de Deus. Eu tive um irmãozinho numa das igrejas que eu passei, numa ocasião em 1927, que ele fechava o templo e antes de fechar, ele punha a cabeça para dentro e falava palavras. Aquilo foi me criando curiosidade e no final de um dos cultos, apertando a mão das pessoas, ele foi fechar e eu pus a orelha e ele disse assim: boa noite, Senhor, boa semana, que o Senhor se abençoe. A noção que ele tinha de casa de Deus. Deus vai ficar lá, né? É a casa dele. Ele deve morar aí. Isso é tão sério, irmãos. E é tão maravilhoso que eu e você sejamos casa de Deus agora. Onde vamos, Ele está. Na minha casa pode se estabelecer a presença de Deus, através de uma comunhão íntima minha com Ele, no meio da família. Isso não é maravilhoso? Mas como o Brasil tem investido tanto em líderes que estão ensinando ao contrário, incentivando as pessoas a pensar, aqui é a casa de Deus. Não é, segundo o Novo Testamento. Então você vai aprender também um ensino de que não existe mais no Novo Testamento lugares exclusivos, santos para o encontro entre Deus e o verdadeiro adorador. Essa é uma passagem conceitual importantíssima do Antigo para o Novo. Além disso, outra realidade que podemos perceber estudando o roubo da devoção no Novo Testamento é que não existem mais intermediários humanos entre você e Deus. Veja, fale para o seu irmão isso aí. Você entende isso? Que você pode ir direto a Deus por meio de Cristo? Pergunte a ele, por favor. Não sei se ele sabe disso. Não importa como ele se autodenomina. Eu sou príncipe, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou padre, Ele é só um humano. Nunca será, nunca foi, e no Novo Testamento não existem mais intermediários poderosos que levem você a Deus. Muito pelo contrário. Não existem sacerdotes e levitas. Atenção, pessoal que lida com louvor e adoração nas igrejas por aí. Não existe mais sacerdotes e levitas com aquelas atribuições cerimoniais do Antigo Testamento no contexto da igreja de Cristo. Eu não quero ser levado por levita algum à presença de Deus, porque eu posso ir por meio de Cristo Jesus. É Ele que me garante essa entrada. É Ele que diz, vem por mim, eu sou a porta. Mas o pessoal tocando insiste em dizer que eles é que são esses mediadores entre Deus e os homens. Em Hebreus 10, 19 a 21, encontramos que qualquer pessoa chega a Deus através de Cristo Jesus. Essa é a mensagem de uma igreja cristã neotestamentária. Mas outra coisa interessante que, ao olharmos o contexto de Malaquias e
compararmos com o ensino do Novo Testamento, surge é que... posso falar, Renato? Posso, Luiz, irmãos, Reginaldo? A contribuição financeira no Novo Testamento não tem mais percentual exigido. Não existe percentual exigido de contribuição no Novo Testamento. Alguns, talvez colegas meus, estejam esperneando pela internet, dizendo, não é verdade. Jesus, quando se encontrou com os fariseus, disse, vocês devem fazer isso e não fazer aquilo. Você notou que ele se encontrou com os fariseus, que ainda viviam num contexto devocional completamente diferente da igreja de Cristo no Novo Testamento? E os meus colegas, quando me ouvem falar isso, sempre pegam no meu pé. Rapaz, se eu não disser para o povo que é 10%, acho que nem isso eles vão dar. E o nosso salário vai sair da onde? Talvez, querido, se você dependesse um pouco mais de Deus, saberia de onde sairia o seu salário. Porque no Novo Testamento nós nos encontramos com uma vida cristã baseada numa liberdade responsável de um discípulo que segue o seu mestre no caminho estreito. Ele é motivado por amor, não por constrangimento. Maldito! Diga aí para o seu irmão, maldito. Não, brincadeira. Não está dando o dízimo. Por favor, traga aqui a lista dos dizimistas. Vamos escrever aqui no telão, ladrões de Deus. Está faltando dinheiro na sua casa, irmão? É o dízimo que você não deu, seu pecador, picareta. Vai para o inferno. E poderia até tocar um rap que o meu genro me mostrou antes de vir para cá, mas deixa para lá. O Novo Testamento trabalha num nível de compromisso com Jesus e a sua obra de amor no mundo. Ou seja, quanto mais consciente dessa obra, mais eu invisto para que pessoas o conheçam verdadeiramente. Então, o discípulo de Cristo envolvido com essa obra, ele não se pergunta, não passa pela cabeça dele, compro uma segunda ou uma terceira TV ou invisto nos missionários da borda. Não passa isso na cabeça dele. Não existe esse dilema, compro um outro iPad ou ajudo a assistência social da borda. Não existe isso. Simplesmente ele entende que o Novo Testamento lhe ensina que 100% pertence a Deus e que agora ele, debaixo da influência do Espírito Santo, ele pode ser tocado a dar 10, 20, 30, 40, 50, 100%, porque ele depende de Deus. Não da bênção de um templo, não da bênção de um pastor qualquer. Ele tem ligação direta com o Senhor, está compromissado com essa obra que ele está fazendo no mundo, a partir desta agência missionária aqui. Por isso que eu contribuo sem medo. Eu tenho um compromisso com Deus. E já fui, como tantos outros, colocando no papel os centavos dos 10%. Você já fez isso? Pergunte aí a pessoa ao seu lado. Você vai dar o dízimo, quanto você recebe? Na época era 1.324.000, o meu salário era 3,48, e eu pegava as moedinhas, porque eu queria ser fiel. Não, eu queria ser sovina, isso é que eu queria ser. Olha, agora eu cumpri meu compromisso com você, dando 10%, 90%, vamos torrar. Por isso, crentes estão construindo mansões, enquanto a obra do Senhor necessita das suas ofertas. E como já tem sido dito, Heraldo falou isso a semana passada, Renato disse hoje também, a contribuição no Novo Testamento ela é voluntária, feita com alegria e conforme a noção que o crente tem da bênção de Deus sobre si. E é isso que Deus recebe, queridos. O seu Deus e o meu Deus não precisa do seu dinheiro. A obra está acontecendo, mas Ele
criou essa possibilidade para que você seja abençoado por Ele. Não por mim, nem por essa igreja. Segundo aos Coríntios 9, 7. E também há investimento financeiro no Novo Testamento, na vida dos líderes que se dedicam à capacitação da igreja para a sua obra. Mas tem muito líder recebendo de igreja que não está capacitando o povo a nada. Pregam autoajuda, não há desafio, não há noção de que ele pode crescer e ter acesso ao Deus verdadeiro. Tudo passa por aquele templo. Muito bom. Fecho o meu parênteses interpretativo, tá bom? E vamos voltar ao assunto da questão da disciplina divina. Eu precisava lhes explicar isso antes de tratar do assunto central. A disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro relacionamento com Ele. Vamos repetir juntos, por favor? Vamos lá. A disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro. Muito bem. E ao examinarmos a profecia de Malaquias, vamos encontrar 3 atributos de Deus que motivam a sua disciplina para o povo na época, mas também motivam essa disciplina para nós hoje. Observe quais são. A disciplina divina é motivada por seu amor. E ele começa a profecia assim, capítulo 1 e verso 2. Eu vos tenho amado. E a minha impressão, queridos, é que se Deus começasse a disciplinar a gente por qualquer outro atributo, estaremos roubados. Não tinha ninguém aqui. Nem eu, é claro. O amor é aquele compromisso leal que Deus tem com a vida de cada um de nós, querendo ver você crescer, você ser cada vez mais aquele homem, aquela mulher, eficazes nas suas mãos, felizes, é claro, mas eficazes nas suas mãos, dentro da sua obra nesse mundo. O segundo atributo que encontramos no livro que motiva essa disciplina divina é sim a sua santidade. E a tradução exata seria essa ali do capítulo 2 e verso 11. Profanou a santidade do Senhor. A santidade é essa habilidade que Deus tem de olhar você e perceber que você não está condizente com o compromisso que assumiu. E por causa dessa santidade, Ele investe em você. Mas sempre debaixo do amor, senão seríamos consumidos por essa santidade. Deus é 100% santo. Nós estamos a caminho? Será? Vamos chegar lá, você vai ver daqui a pouco. E também a disciplina divina é motivada pela constância de Deus. Olha o que ele diz, capítulo 3 e verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Diga ao irmão ao seu lado, não é bom você participar de uma relação com um Deus que não muda? Pergunte aí, por favor. Fale, se você brigou, peça perdão, mas vamos lá, chegue mais perto, converse, participe. Se você está sozinho em casa, fale consigo mesmo. Isso é muito bom, queridos. Já pensou se nós tivéssemos um Deus que tivesse oscilações de humor? O que, Átila? Você pisou na bola de novo, no mesmo quesito. Eu já cansei de falar para você que não é para fazer isso. Vem aqui, abaixa a calça agora. Aí, pá, imagina? Não, olha, você já não tem mais jeito. Você é crente há quantos anos? Senhor, eu não sei, eu acho que não importa mais também. Você está fora. Vou chamar outra pessoa no seu lugar. Louvado seja o Senhor, porque Ele não é assim. Deus é constante na sua fidelidade. E Ele continua investindo em mim, porque me ama. Não é uma bênção isso, irmãos? Que coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor. Paulo já tinha visto essa realidade. Oh, desventurado homem que sou, não é? Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ele termina o texto dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. E uma ilustração
para terminarmos esse tempo de reflexão que gostaria de trazer. Para essa dinâmica de disciplina divina, está em Hebreus capítulo 12, versos de 10 a 13, tentando situar a disciplina no nosso contexto de hoje. Diz o texto aí, Hebreus 12, 10 a 13. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Foi assim com você também ou não? Seu pai, conforme parecia melhor, disciplinava você? Eu me lembro das tamancadas da minha mãe. Obrigado, mamãe, já está lá com o Senhor. Manda um abraço para ela, é claro. Mas veja Deus, no verso 10, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina tem um propósito. Deus quer partilhar daquilo que lhe é mais caro. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Está vendo? O exercício de vida cristã é a disciplina divina, que coisa linda. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então, como o Pai amoroso, santo, constante, Deus continua um processo de disciplina em nossa vida hoje. Qual o seu objetivo? Ele quer restaurar o verdadeiro relacionamento seu com Ele o tempo todo. Esse é o seu desejo, Ele se empenha por isso. Ele trabalha com seu amor, sua santidade, sua constância, buscando, trazendo você para perto, chamando sua atenção, despertando seu coração para caminhos que você está traçando para longe dos seus propósitos, para longe da amizade íntima, da relação do caminho estreito. Filho, volta, não é esse caminho. E aí notamos que esse é um pai presente, interessado, empenhado em promover esse nosso crescimento o tempo todo. E volto a dizer, Deus quer que você seja feliz e realize sua vontade em sua vida e por meio da sua vida. Por isso que Ele lhe concedeu a oportunidade de decidir segui-lo. É o que fazemos o tempo todo, não é? Cada oração, cada decisão, eu busco o recurso dele. Obrigado porque alguém nesse universo que eu não conheço está empenhado em me fazer feliz para que eu possa fazer outros felizes como eu sou em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por isso. Agora é interessante que isso funcione confrontando tudo o que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Uma coisa que ocupe o lugar do Senhor na sua vida é alvo da disciplina divina. Você consegue pensar em algo agora que está ocupando o lugar de Cristo no seu coração, na sua reflexão da vida? Pense um pouquinho. Isto é alvo da disciplina amorosa, santa e constante do Senhor. O texto não nos dá muitos exemplos disso, mas ele fala do efeito da disciplina sobre nós. E a palavra original grega que é utilizada aí poderia ser traduzida de todas essas formas. Ela segura e abarca todos esses significados. Tristeza, contrição, depressão espiritual e até somatização do processo disciplinar. O que significa que a gente que tem Cristo no coração, quando começa a se desviar e é disciplinado, gera um contexto de tristeza, de falta alguma coisa. Alguns ficam até doentes, literalmente doentes, e só serão curados quando voltarem à plena relação com esse Deus. Já vi muitos exemplos assim.
Será que você pode orar por mim? Claro que sim. Qual é o motivo? Estou com um problema de saúde assim, assim, assim. E às vezes Deus colocar em meu coração aquela pergunta fatídica, né? Como você está em relação ao seu compromisso com Cristo? Você tem andado nos seus caminhos? E não. E pessoas serem curadas depois de uma tomada de posição. Talvez tenhamos pessoas aqui assim hoje. Gente que se sinta um pouco perdida na vida, triste, contrita, ou pessoas que fazem oração e parece que essas orações não são ouvidas, parece que há uma distância, mas isso vem do seu coração, Deus está perto. Deus está ao alcance de uma oração, de pedido de perdão. Eu quero, Senhor, retornar. Por isso que o texto nos fala que é hora de fortalecermos as nossas mãos enfraquecidas e os joelhos que vacilam na caminhada cristã. É hora de endireitarmos os caminhos para que haja cura na nossa vida. Queridos, é hora de amarmos a Deus e nos colocarmos em suas mãos de poder para fazermos diferença agora, onde trabalhamos, onde convivemos, com as pessoas que conhecemos e nos relacionamos. É ali que a vida cristã vai fazer diferença. Você pode brilhar muito mais. Deixa que Deus tire as arestas. Porque a disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro relacionamento com Ele. Eu queria lhe propor um momento de reflexão e oração, para que talvez haja cura aqui essa noite, haja retorno à presença de Deus. Pessoas se desvencilhando dos maus caminhos, sendo motivadas por esse amor, essa santidade, essa graça. Coloque o seu coração diante do Senhor, não perca essa oportunidade, por favor. Talvez tenhamos pessoas doentes que o Espírito Santo já revelou, já mostrou, já colocou em seu coração que é o caso. Basta pedir perdão, voltar à sua presença. Restaure os seus caminhos. Deixe que Deus coloque alegria em seu coração nessa noite e que você saia daqui leve pela ministração desse poder. Talvez tenhamos aqui alguém que não conseguiu enumerar nenhum erro, nenhum pecado no seu coração. Esse já é um problema seríssimo. Que o Espírito Santo quebrante você de cima a baixo agora, em nome de Jesus. Senhor, recebe as nossas orações. Desejamos andar na sua presença e fazer a sua vontade. O Senhor conhece as nossas lutas. Não precisamos fingir nada na sua presença. O Senhor sabe a nossa habilidade em andarmos em caminhos distantes do Senhor, em fazermos escolhas sem considerarmos a sua vontade. Temos pecado até lendo a Bíblia fora do contexto, tentando usar um texto para aplainar os caminhos errados, mas, por favor, Senhor, toca nos corações e realiza essa sua obra de amor, de santidade, de constância, aqui nesse lugar. Aqueles queridos que estão à distância, visita-os também. Põe esperança no nosso coração. Realiza essa obra, Senhor. Eu clamo de todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Será que você podia dar um abraço na pessoa ao seu lado, dizer, você é alvo da disciplina de Deus, sinta-se feliz por isso, que essa disciplina é de amor, de santidade, de graça, de constância.
Deus abençoe, queridos.